Formas de poder no Brasil. Introdução. As formas de poder se subdividem, grosso modo, em acracia e cracia. A cracia é uma doutrina ou sistema político-social que não admite nenhuma forma de governo, Estado, nada disso. O exemplo clássico é a anarquia. Cracia é a que admite autogoverno do Estado. Exemplo conhecido é a teocracia, governo submetido às normas de alguma religião. As cracias mais proeminentes são autocracia, governo para o bem individual ou de um grupo. Oligarquia, governo de poucos para seu interesse ou de um grupo social. E democracia, governo para o bem geral. O Brasil sempre foi governado por uma delas. Autocracia, colonialismo, monarquia e ditadura. O colonialismo de 1530 até 1822. A monarquia de 1822 até 1889 e a ditadura entre 1930 até 1945 e 1964 até 1985. Embora não tenha experimentado o totalitarismo, que é uma das formas de autocracia também, como o nacional-socialismo de Hitler, que é chamado nazismo, começa a perceber a criação de premissas de um nacional-socialismo petista. Oligarquia, aristocracia, é um tipo de oligarquia. Vivenciou de 1894 até a Revolução de 1930. Caracterizou-se por dar maior poder para as elites regionais, em especial do sul e sudeste do país. As forças dominantes eram as políticas republicanas de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam na presidência. Essa hegemonia paulista e mineira é denominada política do café com leite, em razão da importância econômica da produção de café paulista e de leite mineiro para a economia brasileira da época. Há os que afirmam existir atualmente uma aristocracia operária. Outros dizem que o país está mergulhado numa creptocracia ou numa plutocracia. Mas o que são isso? Creptocracia é um termo de origem grega que significa literalmente Estado governado por ladrões, cujo objetivo é o do roubo de capital financeiro de um país ou do seu bem comum. Ela ocorre quando uma nação deixa de ser governada por um Estado de direito imparcial e passa a ser governada pelo poder discricionário de pessoas que tomaram o poder político nos diversos níveis e que conseguem transformar esse poder político em valor econômico por diversos modos. A fase creptocrática do Estado ocorre quando a maior parte do sistema público governamental é capturada por pessoas que praticam corrupção política, institucionalizando a corrupção e seus derivados como o nepotismo, o peculato, de forma que estas ações delitivas ficam impunes, devido a que todos os setores do poder estão corruptos, desde a justiça, os funcionários da lei e todo o sistema político e econômico. Plutocracia é um sistema político no qual o poder é exercido pelo grupo mais rico. Do ponto de vista social, esta concentração de poder nas mãos, em última instância, da classe capitalista, embora o governo possa estar aparentemente nas mãos de uns testas de ferro. Ela é acompanhada de uma grande desigualdade e uma pequena mobilidade econômica da nova classe média em detrimento do decaimento da classe média antiga. Outras oligarquias não dominantes no cenário brasileiro são a meritocracia e a tecnocracia.
Meritocracia é um sistema de gestão que considera o mérito como aptidão, a razão principal para se atingir posição de topo. As posições hierárquicas são conquistadas em tese com base no merecimento, e entre os valores associados estão educação, moral, competência específica para determinada atividade. Ela está associada à forma pelos qual os funcionários estatais são selecionados para seus postos de acordo com sua capacidade, através de concursos, por exemplo, ou ainda aos exames de ingresso ou avaliação nas escolas, nos quais não há discriminação entre os alunos quanto ao conteúdo das perguntas ou temas propostos. O principal argumento em favor da meritocracia é que ela proporciona maior justiça do que outros sistemas hierárquicos, uma vez que as distinções não se dão por sexo ou raça, nem por riqueza ou posição social, entre outros fatores biológicos ou culturais, nem mesmo em termos de discriminação positiva. Além disso, em teoria, a meritocracia, através da competição entre os indivíduos, estimula o aumento da produtividade e eficiência. E agora frequentemente usada para descrever um tipo de sociedade onde riqueza, renda e classe social são designados por competição, assumindo-se que os vencedores, de fato, merecem tais vantagens. Consequentemente, a palavra adquiriu uma conotação de darwinismo social e é usada para descrever sociedades agressivamente competitivas com grande diferença de renda e riqueza, contrastada com sociedades igualitárias. Em uma democracia representativa, que é a nossa, onde o poder está teoricamente nas mãos dos representantes eleitos, elementos meritocráticos incluem o uso de consultorias especializadas para ajudar na formulação de políticas e um serviço civil meritocrático para implementá-los. O problema perene na defesa da meritocracia é definir exatamente o que cada um entende por mérito. Além disso, um sistema que se diga meritocrático e não seja na prática será um mero discurso para mascarar privilégios e justificar indicações a cargos públicos. Tecnocracia é um modelo de governabilidade funcional, no qual a aplicação das ciências no ciclo de todas as cadeias produtivas, garantindo a sustentabilidade da espécie humana. Os esforços para capacitação técnica, o planejamento rigoroso para o desenvolvimento, a industrialização, a geração de emprego para cargos altamente especializados, a criação de infraestrutura a partir da economia inovadora, o aumento na qualidade da educação fundamental, média e superior, com produção de ciência e tecnologia, fariam dos cidadãos cientistas que governariam um decanato. Mas o que é decanato? Decanato é o estado da tecnocracia. Nele poderiam existir eleições, desde que os candidatos realizassem provas como qualquer funcionário público. As provas avaliariam sua aptidão para o cargo. Exemplo, o ministro da Saúde deve entender de administração na área de saúde coletiva. A agenda estatal estaria centrada em um programa humanista tecnocrata previamente definido por uma organização. Tal planejamento deve ser colaborativo, aberto, verificável, a seguir procedimentos científicos. Deste modo, o tecnato substituiria a República. E os representantes que ocupam os poderes legislativo e executivo seriam escolhidos com base na experiência, no notório saber e pelas contribuições à humanidade, quaisquer que seja o campo científico. As aptidões técnicas e liderança seriam selecionadas através de processos burocráticos assentes no desempenho e conhecimentos especializados, ao invés de uma eleição democrática representativa, cujo dispositivo é apenas o convencimento pelo marketing ao invés da competência. História do termo e do projeto de governabilidade. O termo tecnocracia, deriva das palavras gregas tekne, que pode significar técnica, destreza, habilidade ou aptidão, ao passo que kratos designa governo. William A. Smith, um engenheiro californiano, é apontado como inventor do termo tecnocracia em 1919. O pensamento tecnocrata se origina nas raízes da escola de Pitágoras, cujo projeto era implantar o governo dos sábios. Pitágoras, mais de 2.500 anos atrás, pode ser considerado
o primeiro pensador tecnocrata que lutou pela causa do saber contra a tirania, sendo perseguido e assassinado. Na modernidade, o Conde de Saint-Simon foi quem concebeu a tecnocracia em 1814. Ele falava: a economia não é uma ciência, é meramente uma política disfarçada. No início do século XX, a aliança técnica composta por diversos cientistas, dos quais o mais conhecido foi Alberto Einstein, que disse o seguinte: estamos no alvorecer de um novo mundo. Os cientistas têm dado aos homens poderes consideráveis. Os políticos se aproveitaram deles. O mundo deve escolher entre a desolação indizível de mecanização para o lucro, ou conquista, ou a juventude vigorosa da ciência e da técnica para atender às necessidades sociais de uma nova civilização. A tecnocracia no Brasil teve como idealizador Abílio de Nequete, que fundou o Partido Tecnocrata em 1926. Finalmente, democracia. Ela foi, entre 1946 a 1964, um período populista. Em 1985 até os dias de hoje, período de social-democracia e dos trabalhadores. Como se fosse possível algo como um partido do antissocial-democracia ou partido dos vagabundos. Por que fundar com esse nome? Então, ao contrário, seria o quê? Entendeu? Se é um partido social, então tem um antissocial. Se tem um dos trabalhadores, tem um restante dos vagabundos. Praticamente foi de uma democracia representativa, com generalizado desencanto com os políticos profissionais, onde a opinião do povo só é consultada uma vez a cada 4 anos. E após ser eleitos, os políticos tradicionais passam a agir como bem entendem até a próxima eleição, afastando a política das práticas cotidianas. Os grandes defeitos das eleições é não garantir que os eleitos sejam esclarecidos, é possibilitar que a esperteza e fraude comandem as eleições. Os partidos políticos atuais são organizações burocráticas que se fundamentam na ideologia da representação política e não no acesso direto do povo às decisões políticas e possuem como objetivo conquistar o poder. A democracia orgânica quase sempre foi presidencialista, envolvida por um corporativismo, isto é, o poder legislativo atribuído a corporações representativas dos interesses econômicos ou profissionais. Daí se pode pensar na chamada bancada ruralista. A democracia impura quase sempre foi a demagogia, governo exercido pela maioria para oprimir a minoria. Ela está presente ao se oprimir os esclarecidos por meio de eleições inexpressivas às custas de compra de voto, agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas, visando apenas a conquista do poder político, manipular a maioria pelo uso de aparentes argumentos de senso comum apelativos, emocionais, entremeados com disjunções falaciosas para proveito próprio. Na atualidade, tudo indica que está retornando ao populismo com emprego de inteligência ardilosa e calculista, enganando os indivíduos que fazem parte da camada inferior de uma sociedade, de modo a não se comprometer com a formação das classes mais desfavorecidas, no sentido de despertar para os erros da cultura materialista, egoísta e ingrata, e abraçar a cultura espiritualista, altruísta e grata. O regime democrático tem ocultado dominação, exploração e hegemonia. A democracia que nasceu para que na sociedade os fortes não dominem os fracos, sofreu uma grande deturpação que é a exploração dos impostos e opressão burocrática. Seu cotidiano é decepcionante por ser antidemocrático. Embora vise a felicidade para a maioria, contudo tem como obstáculos os ismos, quais sejam capitalismo, socialismo ou ainda direitismo e esquerdismo. O método de Zonomé, princípio imparcial, deveria ser adotado na política, contudo há pouca probabilidade de aparecerem políticos ou partidos que tenham consciência disso. Enquanto isso,
Só resta pregoar em prol de uma ideologia que não no capitalismo ou socialismo, mas sim espiritualismo altruísta. Não um espectro político esquerda, centro-direita, mas sim isonomia. E não uma forma de poder, autocracia, oligarquia ou democracia, mas sim uma elitecracia, governo exercido pelo que há de melhor na sociedade, no sentido de ser um empreendedorista social e ambiental na construção do paraíso na terra, onde impera verdade, bem e belo, sabedoria, amor e força, saúde, prosperidade e paz, enfim, plena de felicidade.